sério aqui no nosso ministério, porque essa semana a Câmara dos Deputados deu um péssimo exemplo aí para a nossa democracia por terem aprovado a proposta de emenda à Constituição que foi conhecida como a PEC da blindagem. Por que isso? Porque a proposta blinda os parlamentares de investigações criminais enquanto não houver autorização do próprio Congresso. Eu sei que não parece ser um assunto que a gente veria aqui no Ministério, mas tem a ver sim, porque esse absurdo tem feito muitos artistas se pronunciarem contra essa PEC. E uma delas foi a Anitta. Antes da gente ver o que é que a Anitta falou, eu vou botar um vídeo para a nossa audiência entender o que é essa proposta e daqui a pouco a gente volta para poder ver aí o que é que a Anitta e outros artistas também estão falando em relação a isso. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a PEC da blindagem. O texto da proposta de emenda à Constituição prevê que qualquer investigação ou prisão de parlamentares só poderá acontecer com a autorização do Congresso Nacional. A única exceção é quando o crime for inafiançável ou cometido em flagrante, casos em que a investigação pode começar imediatamente. Além disso, a proposta determina que presidentes nacionais de partidos com representação no parlamento sejam julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. No caso de crime inafiançável, o texto diz que os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos a favor contra 134 contrários e uma abstenção. Já no segundo, o placar foi de 344 a 133. Sim, 344, não 133. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 3 de 2021. Congressistas favoráveis à PEC afirmam que ela volta às regras da Constituição de 1988, que exigia autorização da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que deputados e senadores fossem processados respectivamente por suas casas. Mas, na verdade, ela acrescenta novas blindagens, como a votação secreta para a prisão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, trocou o relator do texto, saiu o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, e entrou Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. Pelo contrário, o que nós temos que fazer é que as prerrogativas não são privilégios. Pelo contrário, o fortalecimento das instituições. A Câmara dos Deputados ela é composta por membros que têm que ter a liberdade de expressão, de opinião, de voto, sem nenhum tipo de temer ações externas. Eu repito, isso aqui não é uma licença para abusos do exercício do mandato. É um escudo protetivo da defesa do parlamentar, da soberania do voto e, acima de tudo, do respeito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Para parlamentares contrários ao texto, a PEC é um retrocesso, já que em 2001 essa autorização tinha sido derrubada. O PT irá votar contra a PEC da blindagem, que nas redes sociais está sendo chamado de PEC da bandidagem. Não que quem vai votar seja bandido, mas aquele que for bandido poderá se esconder aqui na Câmara, porque os deputados em voto secreto poderão mantê-lo. Agora, o Congresso tem até 90 dias para analisar cada pedido da Justiça e para autorizar a medida é necessário maioria simples, pelo menos 257 deputados na Câmara e 41 dos 81 senadores. Mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, afirmou que o texto não deve passar pelo colegiado. A Câmara dos Deputados Vira aí, né? E eu trouxe esse assunto também porque ontem mesmo, Lucas, a gente estava elogiando a forma como a Anitta respondeu quando ela foi perguntada se ela havia deixado os Estados Unidos por conta do Donald Trump. Ou seja, ela não quis se meter com a política de outro país, mas aqui ela mostrou o quanto é importante que artistas se engajem na política brasileira. Acabou que, né, a gente estava ontem elogiando ela por conseguir se sair e agora a gente está aqui elogiando ela por conseguir se posicionar, né? E ela fez o correto, né? Eu acho que quando perguntam para ela sobre a política dos Estados Unidos, ela em nenhum momento ela falou a favor do Trump, né? Mas sim das pessoas, né, moradores do país, da população que sempre apoiou ela, que sempre esteve do lado dela. Por isso que ela falou que não tinha como ficar com o ranço de um país inteiro por conta de uma única pessoa.
Só que aí quando vem e ela fala do país dela, e ela sabe o poder, a voz que ela tem aqui no Brasil, né? Eu acho que inclusive de informação. Tem muita gente que não se informa por aí, que não vai atrás de entender o que é que está sendo discutido na política. E aí quando a Anitta fala, presta atenção no que a Anitta fala. A gente está falando da Anitta, mas tem outros artistas aí que também deram voz a esse assunto e que também é importante para poder levar essa informação para as pessoas, né? Que tem muita gente que simplesmente ignora o que está acontecendo lá, ou qualquer coisa que está sendo votado. Eu não entendo de política, eu não sei sobre isso. Mas aí começa a prestar um pouco mais atenção o que está acontecendo quando chega essa coisa mais próxima. E o artista acaba sendo mais próximo mesmo das pessoas, né? E muita gente esquece que os artistas, fazer arte também é uma coisa, algo político, né? A gente, inclusive, está vendo agora vários outros artistas que se posicionaram. Fábia, você acredita que os artistas, eles perdem muito, eles têm que ser cuidadosos na hora de colocar essas opiniões? Ou, quando acontece uma união, como são vários outros, acaba tendo um poder maior de colocar pra frente informações que, às vezes, como o Lucas disse, muita gente que diz aí, não sei nada de política, mas, pô, a Anitta tá falando sobre isso, vou prestar atenção, né? Eu acho que eles têm que falar. Eu acho que eles têm que falar, porque eu acho que é exatamente isso que o Lucas falou. Eles falam com o público deles, né? E o público deles pode não estar interessado em política, mas, pô, a Anitta falou, deixa eu ouvir aqui, né? Deixa eu ver o que ela tá falando, vamos prestar atenção nisso aqui, vamos ler, vamos se inteirar mais. Então, eu acho importante que a classe artística se posicione, sim, sobre política. Mas eu acho importante que a classe artística se informe. Não estou dizendo que a Anitta está mal informada, não, tá? A Anitta Claro. faz o dever de casa dela direitinho, inclusive. Ela falou certinho. Mas não estou falando de Anitta, não. Estou falando de um modo em geral. Porque a gente já viu celebridades dando batatadas aí, falando coisas que não tinham nada a ver. Então, assim, eu acho importante que a classe artística fale sobre política, mas acho importante que eles leiam, entendam o que estão falando e não entrem para falar só para lacrar. E Exato. só para deixar bem claro, tá? Fofoca também é política, viu, gente? É por isso que a gente tá falando disso aqui com vocês. Sim. Vamos falar da Flor de Lis.